I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos! Estamos aqui agora continuando nosso estudo, de equações de segundo grau. Temos uma nova nomenclatura, um novo modelo que são as equações literais. O que são isso? Equações literais quer dizer que nós temos outras letras além da nossa variável x, e essas outras letras nós chamamos de parâmetros. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que além da nossa letra principal, que nós vamos dizer que é a principal, a x, que é a mais comumente utilizada para ser a nossa incógnita, ou também chamada de variável, temos aqui no nosso primeiro exemplo 9x ao quadrado menos 25m ao quadrado igual a zero. O caso é, quem é a minha incógnita, é o m ou o x, Quem é que eu vou identificar como a minha variável? Eu estou dizendo que vamos sempre estar considerando o x, como a nossa variável quadrada, certo? A questão agora é que esse m ao quadrado, quem seria? Seria um número qualquer, Qualquer número pode ser m, e esse número está elevado ao quadrado e multiplicando o 25. Professor, como a gente resolveria então essa equação? Bem, da mesma forma que resolveríamos como numérica, nós vamos resolver essa literal, identificando aqui os coeficientes a, e aqui como não tem x, esse todo aqui seria o meu coeficiente c, tá certo? Por quê? Porque o b está acompanhado com x de grau 1 elevado a 1, e aqui não tem, então não temos o b. É uma equação do segundo grau incompleta, como tem uma outra letra, que nós chamamos essa outra letra de parâmetros, E temos aqui um parâmetro m, que a nossa resposta vai estar baseada neste m, certo? Então, o que acontece? Vamos fazer como se estivéssemos mesmo fazendo com o 25 sozinho, Que é o seguinte: isolarei nossa incógnita x em um único lado da igualdade, transferindo o meu c para o segundo membro da igualdade. Então, vai ficar 25m ao quadrado. Lembrando que aqui o 25 está multiplicando o m ao quadrado. Ou seja, ele era negativo, passou para o outro lado positivo, porque eu inverti o sinal. Troquei aí o sinal, certo? Agora eu tenho um 9 multiplicando o x, eu quero deixar ele sozinho. Para isso eu já resolvi, deixei ele sozinho, tem agora o 9 multiplicando. Eu também irei transferir o 9 para o segundo membro. Se ele está multiplicando aqui o x, ele irá passar dividindo. Tudo que está do outro lado ele vai dividir, certo? Agora eu tenho que me livrar desse quadrado aqui, desse expoente 2. Como aqui é uma potência, eu passando esse 2 para ser o segundo membro da igualdade, eu terei então a operação oposta, que é a radiciação, Feito isso, quem vai ser meu x? Meu x será a raiz de 25 vezes m ao quadrado dividido por 9. Vamos aplicar aqui a propriedade da raiz quadrada, que quando nós temos multiplicação e divisão, podemos colocar raiz em cada termo desse. Então, x pode ser escrito também como a raiz de 25 vezes a raiz de m ao quadrado dividido pela raiz número 9. Vamos agora colocar o 25 e o 9 também com o expoente 2, para ficar mais tranquilo. Então, x vai ser igual a 5 ao quadrado na raiz, vezes m ao quadrado na raiz,
dividido por 3 ao quadrado dentro de uma raiz. Quando nós temos aqui, ó, o índice 2 da minha raiz quadrada, invisível, e o expoente que está aqui, também 2, posso fazer uma simplificação e eliminar a minha raiz por causa daquela propriedade que nós aprendemos, né? Quem está no Sol passa para a sombra, isso daqui vai dar 5 elevado a 2 sobre 2 e 2 sobre 2 dá 1. Né? 5 elevado a 2 sobre 2 e 2 sobre 2 dá 1, que é o próprio 5. Então a resposta para o meu x, né, é todo mundo agora sem a minha raiz, 5m sobre 3. Certo? Mas como nós estamos fazendo agora uma resolução de equação do segundo grau, esse 2 representa a quantidade de respostas, soluções possíveis que eu poderia encontrar nessa equação do segundo grau, caso eu faça por Bhaskara e venha lá pegar o meu x1, o meu x2, né? Esse x1 e x2 é exatamente porque esse x está elevado ao quadrado. Então terei duas soluções e aqui eu só achei uma. Quando nós aplicamos a nossa raiz quadrada, temos que agora considerar que é mais ou menos, né? Então aqui agora eu tenho duas respostas. 5m sobre 3 positivo ou menos 5m sobre 3 também, que são duas respostas possíveis para a minha equação do segundo grau, tá certo? Lembrando que esse mais ou menos, sempre que nós fazermos essa passagem do expoente da incógnita como raiz, pode se admitir também, como eu já expliquei em alguns outros vídeos. Tá aí, galera, vamos para a nossa próxima equação do segundo grau. Aqui está o segundo grau. Literal, aqui está o nosso parâmetro literal, no lugar do nosso A, coeficiente. O nosso A agora é um K. Agora nós temos um B aqui, né, grau 1. Então esse aqui é o nosso B. E quem não tem a nossa incógnita aqui, a nossa variável, nós chamamos de coeficiente C. Já está igualado a zero. Beleza. Como nós aprendemos lá, é aplicando Bhaskara mesmo, né? Temos para a fórmula de Bhaskara menos B, né? Já que menos B já é negativo, menos da fórmula de Bhaskara com menos que eu tenho aqui, vai dar mais. 8 mais ou menos, que é da própria fórmula, raiz quadrada de B ao quadrado, ou seja, 8 menos 8, né? Menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes A, quem é A? A é K, vezes C, que é 1, dividido por 2, vezes A, 2 vezes A, que é K. E professor, tem que fazer agora com letra? Sim, gente, agora nós vamos ter que utilizar esse parâmetro aqui, é um número que nós não conhecemos, que pode ser qualquer número diferente de zero, né? Porque se der zero aqui, deixa de ser equação de segundo grau. Então, o que acontece? Nós temos 8 mais ou menos a raiz quadrada de 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado, é a mesma coisa que menos 8, vezes menos 8. Menos com menos vai dar mais, porque é multiplicação de sinais iguais. 8 vezes 8 dá 64, então tenho aqui 64. Menos 4K, dividido por 2K. Aí agora, professor, vocês já podem dizer que a sua resposta é essa daí, né? Já que não dá para fazer aqui uma raiz, né? Não dá para tirar a raiz disso aqui, ou a gente colocando aqui um termo em evidência, nós conseguimos sim. Por quê? Porque o 64 dá para dividir por 4. 64 é um múltiplo de 4, tá o quê? 1 sobra um 2, desce 4, 24 dividido por 4 é 16. Temos aqui, né, que de 64 é divisível por 4. Então o que nós podemos fazer? 8 mais ou menos a raiz. Colocando 4 em evidência, nós temos 4 vezes quanto dá 64? Vezes 16, menos 4 vezes quanto dá 4K? K. Quando eu fizer a distributiva aqui, ó,
4 vezes 16 vai dar 64. E 4 vezes menos k vai dar menos 4k. Então, não mudei nada. Tá ok. Continuando aqui com 2k. Eu agora posso tentar fazer uma simplificação. Como assim, professor? Esse 4 é 2 ao quadrado, não é isso? Então, 8 mais ou menos a raiz de 2 ao quadrado vezes 16 menos k sobre 2k. E aqui como é uma multiplicação de dois termos, eu posso então colocar essa raiz em cada um deles, que é a propriedade da radiciação. Vamos utilizar ela agora. Deixa eu dizer que daqui eu vim para cá e aqui eu vim para cá. Agora eu estou indo para cá. Que é o seguinte. 8 mais ou menos a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 16 menos k dividido por 2k. É a mesma coisa. O que eu posso fazer agora, ó, eu tenho um índice 2 aqui na raiz e 1 ao quadrado dentro, eu posso simplificar esta raiz. Passando para fora o que tem dentro, ficaremos com 8 mais ou menos 2 vezes a raiz de 16 menos k dividido por 2k. Pronto, simplificamos o máximo que pudermos, né? Então agora é hora da gente descobrir quem é o nosso x1. Partindo aqui agora pelo caminho positivo, nosso x1 será 8 mais 2 raiz de 16 menos k dividido por 2k. Podemos aqui fazer uma simplificação, né? Já que isso aqui é uma soma no numerador, eu posso dizer que o meu x1 ele é 8 dividido por 2k mais 2 raiz de 16 menos k dividido por 2k. Então agora fica tranquilo, né? 8 dividido por 2 dá 4 aqui em cima e aqui embaixo dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então posso já eliminar com esse 2 aí. Então tenho aqui 4 sobre 1k mais raiz de 16 menos k sobre também k. Eu posso juntar, né, já que eu separei, eu posso juntar agora, já que é k igual embaixo, junto tudo em um k só. 4 mais a raiz de 16 menos k. Certo? Simplifiquei aí o nosso resultado. Pegando agora o lado negativo da coisa, para achar o nosso x2, ficará 8 sobre 2k menos 2 raiz de 16 menos k, dividido também por 2k. Já separei, tá? Vai ficar mais fácil da gente simplificar. Será a mesma simplificação, 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4 aqui em cima e aqui vai dar 1. Ficando então 4 menos raiz de 16k menos k, né? Sobre k. Como os denominadores agora são iguais, posso unificá-los como eu fiz em cima, ou posso deixá-los assim. 4 menos a raiz de 16 menos k sobre k. Professor, esse aqui é o meu x2 e esse aqui é o meu x1. Sim, gente. As equações literais, elas terão agora suas raízes, né, com partes numéricas e com partes, vamos dizer assim, parametrizadas, né? Com parâmetros, com essas letras aí que vão caracterizar agora um novo estilo de resposta, certo? Tá aí, então, a nossa resolução do nosso exemplo 2 de equações de segundo grau literais. Continuando aqui para a nossa prática, olha só, temos nosso terceiro exemplo, outra equação literal.
Observem que agora nós temos o x e o nosso parâmetro a, né, a nossa outra letra. O x é a nossa variável, né? Ele está ao quadrado, então é uma equação do segundo grau com duas soluções, x1 e x2. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que colocar aqui um dos lados igual a zero para eu poder ter como trabalhar a minha equação do segundo grau. Eu vou passar todos para o primeiro membro. Vai ficar 4x ao quadrado. Esse 3x ao quadrado ele irá como negativo, menos 3x ao quadrado. O menos 5a ao quadrado sobre 6 ele vai ficar aqui. E esse a ao quadrado sobre 6 positivo vai passar para o primeiro membro agora, negativo. E agora eu igualei a zero. Olha, eu observei aqui que dá para fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. Olha só que legal. Nós temos aqui, ó, em frente ao A, 1 multiplicando ele, invisível. Tem o x ao quadrado. 4 menos 3 dá 1. 1x ao quadrado. Se tem um 5 sobre 6 menos 1 sobre 6, como são o mesmo denominador, menos 6a ao quadrado sobre 6. Tá? Ok. Fiz aqui a minha simplificação legalzinha. E olha só, achei uma equação até pequena. Já estou vendo que é um 6 no numerador multiplicando A dividido por um 6. Ou 6 dividido por 6, já posso fazer essa simplificação também. Ó. Vai restar aqui para mim x ao quadrado menos a ao quadrado é igual a zero. Então, tenho que, deixando agora o x ao quadrado sozinho, porque o x é o que eu quero encontrar, vou passar ele aqui para cima. Terei x ao quadrado é igual a ao quadrado. Esse 2 aqui, esse expoente 2, eu vou também transferir ele para o segundo membro. Né? Se é uma potência, ele irá como uma raiz, a ao quadrado. Quando transfiro essa raiz, o meu resultado, já simplificando aqui, tá? Tem um 2 invisível, será x igual a mais ou menos a letra A. Então, consegui aqui as minhas duas respostas. Uma é mais A e a outra é a menos A. Ok. Ah, professor, então quer dizer que a resposta deu A? Sim, gente. Né? Na equação literal, você pode achar aí o seu resultado, tanto por letra quanto por número, e A é o nosso parâmetro da resolução, que pode ser aí um número qualquer ou um número específico que consiga, né, obedecer esses critérios aqui, onde x é o mesmo número que o próprio A. Logo eu posso substituir aqui por um x aqui e ficar tranquilo, tá certo? Temos agora não mais A, né? Temos aqui M, X e o T. Eu estou considerando a minha variável o X, mas o X aqui não está ao quadrado. Mas antes disso, nós temos que resolver aqui, ó, esse trinômio quadrado perfeito, né? De qual forma? Vocês podem simplesmente colocar mx mais t vezes mx mais t, fazer a distributiva do mx e do t, mas vamos utilizar aqui a regra prática, né? Se aqui é uma soma, né, elevada ao quadrado, nós sabemos que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, ou seja, aqui é o meu primeiro termo. Então, o quadrado dele é m ao quadrado vezes x ao quadrado. Certo? Não esqueçam de elevar o m, também ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é o mx, vezes o segundo termo, que é o t, mais o meu segundo termo ao quadrado. Então, é t ao quadrado. Isso aqui é igual a t ao quadrado. Eu utilizei aquela velhinha regra
de que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2a vezes b mais b ao quadrado, tá bom? Foi isso aqui que eu utilizei. É um produto notável aí, e essa é a regrinha prática para resolver ele, tá certo? Então eu considerei que meu a ao quadrado é quem está antes do meu sinal positivo, e antes do meu sinal positivo aqui é o mx, então ele aqui é ao quadrado. 2 vezes a vezes b é o 2 aqui da própria fórmula, o a é o meu mx, é quem está antes do sinal, o meu b aqui é quem está depois do sinal positivo, que é o t, está aqui no lugar do b. E o b ao quadrado, que seria quem está depois do sinal, que aqui no meu caso é o t, está aqui t ao quadrado, igual a t ao quadrado que já estava na fórmula não, na equação, tá? Agora eu vou organizar, vou ter que igualar isso aqui a zero, como aqui só tem 1, eu vou pegar esse e vou transferir para o meu primeiro membro. M ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2mxt mais t ao quadrado, esse t ao quadrado está positivo, vai passar negativo e igual a zero. Mais t ao quadrado menos t ao quadrado, é como se fosse 10 menos 10, dá zero. Então já posso eliminar isso daqui, onde resta m ao quadrado x ao quadrado mais 2mxt igual a zero. Olha como ficou bonitinha, né? E agora, o que eu faço? Ó, é como se eu tivesse o meu a, e agora esse 2m vezes t é o meu b, porque o x, né, é como se ele correspondesse ao meu coeficiente, quem está junto do x é o meu coeficiente b. Como eu tenho agora a equação de segundo grau incompleta com a e b, nós temos que evidenciar o x, né? Só que qual é o x que eu vou pegar para colocar em evidência? O x ao quadrado ou o x? Eu tenho que escolher o x que esteja nos dois. E o x que está nos dois é sempre o menor x, de menor grau, o próprio x, porque aqui não tem x ao quadrado, né? Então, se eu colocar o quadrado aqui, eu não vou estar colocando esse termo em evidência, o que eu não quero. X, para dar m ao quadrado x ao quadrado, eu preciso multiplicar por m ao quadrado x. Por quê? Porque na multiplicação de potências de mesma base, eu vou somar aqui esse 1 que está aqui invisível com esse 1 que está aqui invisível. 1 mais 1 dá 2. Mais x eu já estou aqui multiplicando. X multiplicando por quem dá 2mtx. 2mt. Isso aqui é igual a zero. Se eu tenho isso, essa evidência aqui, eu já posso dizer que quem está fora do parênteses é igual a zero, ou quem está dentro, m ao quadrado x mais 2mt é igual a zero. Fazendo isso, eu tenho agora que colocar o meu x sozinho. Dessa forma, eu vou ter que passar para esse outro papel. Eu terei que passar esse 2mt para o segundo membro, deixando aqui somente o meu m ao quadrado x igual a menos 2mt. Menos porque eu estou transferindo e eu tenho que colocar o sinal oposto, tá certo? Muito bem, eu vou passar para essa outra folha. Mx ao quadrado, será que tem uma coisa? Tem espaço aqui, mas eu acho que eu vou utilizar ali para aquela dali. M ao quadrado x igual a menos 2mt. Ficará como, né? Agora eu tenho que deixar o meu x sozinho e esse m2 está multiplicando ele. Eu vou passar para o segundo membro, dividindo m ao quadrado. Opa, já tirei ele daqui, passando, dividindo, vai ficar menos 2m vezes t, dividido por m ao quadrado. Né? Divisão de potências de mesma base, né? Eu vou subtrair aqui os expoentes, certo? Eu posso fazer o seguinte, aqui tem 1, aqui tem 2, eu vou eliminar esse m e eliminar esse 2, virando somente 1. Eu reduzo
do maior 1, certo? Quando há essa divisão. Logo, o meu x ficará menos 2t sobre m. Tá certo? Então, ficou aí a nossa resposta, menos 2t sobre m. Ficou uma resposta do parâmetro m com o parâmetro t. E também aqui um número 2, que é a nossa parte numérica, certo? Ah, professor, isso quer dizer que a gente sempre vai achar uma resposta com letra na literal? Geralmente. Vamos para mais um exemplo aqui, que parece ser um pouco difícil, que parece ser chato, assusta um pouco, mas quando nós vamos fazer direitinho, vocês observam que no fundo é a mesma coisa. Identificando aqui o nosso A, vale 1, tá aqui, 1 vezes x ao quadrado, 1x ao quadrado. Olha o x aqui, então quem está ao lado dele é o meu b, b é menos 2mn, e quem não tem o meu x é o meu c. Tem uma equação de segundo grau completa, então vou utilizar a minha fórmulazinha de Bhaskara. Então vamos lá. Eu sei que a minha fórmula de Bhaskara é menos b, mas o b aqui já é negativo. Então, menos do b com menos da fórmula, fica mais 2m mais n, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 2m mais n. Isso aqui eu vou elevar ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2m vezes n, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Ih, professor, vai dar uma dor de cabeça isso aqui, né? Não, não vai não, velho. Menos aqui ao quadrado dá mais, né? Menos vezes menos vai dar mais. Por quê? Porque nós vamos fazer menos 2m mais n vezes menos 2m mais n. Menos vezes menos vai dar mais, certo? 2m vezes 2m, aí nós vamos fazer aqui distributiva. E eu vou utilizar daquele artifício, né? A mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Novamente eu vou utilizar um produto notável para facilitar o meu cálculo, tá certo? Vou fazer uma coisa mais rápida. Então, utilizando disso, nós temos 2m mais n, mais ou menos a raiz quadrada de... Isso aqui vai dar um produto notável, que é o quadrado do primeiro, vai dar 2 ao quadrado é 4, m ao quadrado é m ao quadrado, 2 mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes esse 2 aqui dá 4, m vezes n, mais o quadrado do segundo, que é mais n ao quadrado. Vocês podem verificar fazendo a distributiva normalmente, que vai dar esse mesmo resultado, tá certo, galera? Então, menos 4 não, 8, né? 4 vezes 2 aqui, 8 m vezes n. Então, aqui nós temos nosso resultado dividido por 2. E, professor, dá uma coisa grande, né? Mas olha só, 4m vezes n menos 8m vezes n dá menos 4mn. Vamos simplificar isso aqui. Nós temos 2m mais n mais ou menos a raiz quadrada de 4m ao quadrado. Aqui vai ficar menos 4mn
mais n ao quadrado. Ou seja, eu simplifiquei aqui os termos iguais, certo? Porque se eu tenho aqui a letra, né, mn aqui também, eu simplesmente opero com os coeficientes. Estava devendo 8, paguei 4, continuo devendo 4, mn, certo? Acho que mn é aquele docinho de chocolate colorido que a gente compra, né, no mercado, mn e tal. Deu até uma vontade de comprar para ver se é mn mesmo. Não, é mm, né? Mm, não é o docinho. Ah, tudo bem. Vamos lá, continuando aqui o nosso cálculo. Eu vou utilizar agora outro produto notável como esse daqui. Só que agora, em vez de ser o mais, será o menos. Porque a menos b ao quadrado, ao quadrado a diferença, ele é a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Notem que só mudou aqui o sinal, né? Mas isso vai nos ajudar a simplificar o nosso cálculo. De que forma, professor? Eu vou sair disso, que é esse carinha aqui, ó, a ao quadrado está aqui, b ao quadrado está aqui, só que esse a eu tenho que tomar cuidado, que esse a eu tenho que estar com todo mundo ao quadrado, então eu tenho que transformar ele como 2 ao quadrado, m ao quadrado, esse 4 aqui, tá certo? E aí sim, eu vou dizer que é 2m o meu a, 2m ao quadrado. Então 2m é a, tá? Não fiquem achando que vai colocar 4m como a, que não vai dar certo. Então, voltando isso daqui, eu vou achar 2m mais n mais ou menos a raiz de quem? A raiz de, olha só, a, eu estou voltando aqui, dizendo que esse é o meu a. Meu a então vai ser 2m menos b. Quem é b? B é o último aqui, ó, n. Isso aqui vai estar ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, então vou botar aqui dividido por 2. Então, o que eu tenho? Eu tenho algo ao quadrado dentro de uma raiz. Eu posso simplificar o expoente do que eu tenho dentro, que é o meu radicando, com a minha raiz, colocando ele para fora. Então, a minha fórmula de Bhaskara vai me dar 2m mais n, mais ou menos 2m menos n, dividido por 2. Agora, quando eu for fazer a verificação do x1 e do x2, vai ter também mais uma atenção. x1, pegando o lado positivo da coisa, vai ficar 2m mais n mais 2m menos n, porque mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos, tá? Fiz a multiplicação aqui no joguinho de sinal com mais. Então, m mais n menos n dá 0. 2m mais 2m vai dar 4m. E isso tudo está dividido por 2. 4 eu posso dividir por 2 tranquilamente. Vai dar 2. E aqui embaixo vai dar 1. Ficando então meu resultado 2m positivo. Quando eu for fazer o meu x2, que é o lado negativo da coisa, eu irei fazer 2m mais n, menos vezes mais vai dar menos 2m, menos vezes menos vai dar mais n. Olha só, 2m positivo menos 2m vai dar 0, porque é uma coisa menos ela mesma. N mais n dá 2n sobre 2. 2 dividido por 2, eu posso fazer a simplificação porque isso daqui é uma multiplicação, e onde só tem multiplicação e divisão já posso realizar isso. Esqueçam isso aqui foi da outra questão. Isso daqui me dá n como x2 e 2m como x1, ou seja, as minhas raízes ficaram aí de acordo com os parâmetros m e n. Ah, professor, sempre vai ser assim? Sim, gente, observe que as nossas respostas, sempre que tem um parâmetro,
ou as nossas raízes vão estar relacionadas com esses parâmetros de alguma forma. Olha só, né? O parâmetro aqui da nossa questão foi o T e o M. O nosso resultado final deu relação a T e M, né? Ou seja, todas as nossas questões estão se relacionando de alguma forma com esses parâmetros, né? E sempre será assim, gente, né? Não se assustem, temos que estar sempre, atentos com essas questões de produto notável para poder simplificar o nosso cálculo, não ficar uma coisa muito grande, a gente se perder aí na continha, ficar atento a alguns detalhes, como esses daqui, que dá tudo certo no final, tá certo? Tem mais exemplos que vocês vão exercitar aí no livro de vocês. Eu vou deixar o PDF escaneado. E essa foi a nossa aula de equações literais. Até a próxima. I never made